Ô glória. Eu saúdo os irmãos que estão presentes, os que me assistem em casa, na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Queria, sem delongas, agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no altar, de ministrar a palavra, rever os irmãos, Estou meio sumido aí 14 dias, mas estamos de volta. Sem perca de tempo, irmão, eu queria convidar a todos, os que puderem, abrir a sua Bíblia, capítulo 22 de Gênesis, versículo 8. É o tema da campanha Provisão e é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Vou ser breve e trazer aos irmãos aquilo que o Senhor me deu ao longo dos dias que eu estava lendo esse texto, que eu recebi a mensagem que estaria ministrando hoje. Amém? Quero agradecer e louvar o nome do Senhor pela vida do pastor, da pastora, da minha liderança, de todos que estão aqui. Leiamos então, capítulo 22, versículo de Gênesis, versículo 8, o livro mais difícil de encontrar, o primeiro aí. Vamos ler junto então. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Só até aí, é um trechinho bem pequeno, Essa história. Podeis assentar, irmão? Nosso amado presbítero já orou. Esse texto é um texto batido, biblicamente falando, A história de Abraão, com a sua promessa de ter um filho, junto com a sua esposa Sara. Eles ainda recebem essa promessa com um nome diferente. Era Abrão e Sarai, um com 99 anos e o outro com 100. Falando sobre medicina, ter um filho nessa idade é impossível. E naquele tempo não era diferente. Mas nós estamos falando de Deus, de um Deus poderoso, um Deus que tem capacidade para fazer coisas que nós, ainda que tentamos, nós não somos capazes de compreender e de poder medir esse poder. E nós estamos vendo no capítulo 22, no versículo 8, para ser mais preciso, um momento trágico e glorioso da vida de dois indivíduos diferentes, do pai e do filho. Abraão, como pai, como aquele que seria o propulsor das nações, um homem que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus prometeu, mas que de uma hora para outra Deus pede aquilo que eles estavam ansiosos em ter: filho. E eu queria dividir esse texto em 3 momentos. Quando Deus fala para Abraão: pega o seu filho e vai para um monte, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pega 2 servos, um jumento, o filho, a lenha, o fogo, o cutelo e parte. O primeiro momento dessa história que eu queria trazer é o momento de você receber a solicitação da parte de Deus. Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Abraão não falou para Sara. Porque toda mãe que se preze, presbítero, se você já quer ter um filho, era um desafio. Deus prometeu ter um filho, a primeira que questionou foi ela: como é que nós vamos ter um filho? Eu tenho 99 anos, meu filho. Meu ciclo menstrual já foi embora tem muito tempo. E o homem, 100 anos, já não está mais nesse vigor sexual todo. Então é uma promessa que aos nossos olhos é um negócio impossível de acontecer. Mas quem prometeu foi Deus, vamos aguardar. Tiveram esse filho. Agora como é que Abraão vai chegar para Sara e falar: Sara, você lembra de Deus, aquele que deu? Pois é, agora ele quer de volta. Irmão, se toda mãe que se preza vai falar: esse aqui eu não vou dar não, só tem esse. Eu acredito que Sara não sabia do que iria acontecer. Então o primeiro momento é quando eu recebo alguma promessa de Deus. Quando Deus me promete alguma coisa, qual é a minha postura? Como que eu recebo isso e como que eu lido com isso? Porque a promessa vai interferir na vida de outras pessoas que estão em volta. Na vida da mãe, na vida do próprio filho, que vai ser o sacrifício, que também não sabe. E Abraão, ele recebe isso, acreditando no que Deus falou. Você vai falar: diácono Rafael, mas Abraão já viu o que Deus fez. Verdade, irmão, ele viu que Deus tinha poder para dar vida e para ressuscitar. Porque vai matar o menino. Abraão está disposto a matar.
O segundo momento é o caminho, que eu acho mais difícil agora, porque todo caminho ele vai ensinar, porque caminho nos fadiga, nos cansa, e nós temos a tendência em desistir no meio. Não é no início que você desiste, geralmente é no meio, porque nós temos uma dificuldade, o ser humano ele tem uma dificuldade em esperar. As coisas que fogem do controle do ser humano, ele tenta acelerar aquilo, ele tenta pular algumas etapas, só que está indo Abraão em um caminho, não tem como voltar. E eu fiquei com esse negócio do caminho na minha cabeça, porque caminho leva à vida, mas pode matar. O caminho ele vai ou te fortalecer, ou te abater. Caminho é lugar onde que se decide quem você quer ser, não é quem você é quem você quer ser. O instrumentista, eu quero tocar um violão, você não já pega o violão e sai tocando, tem um caminho a ser galgado, que é do aprendizado, e é ali que muita gente desiste, porque tudo que é novo causa medo, sensação de fracasso, tendência à desistência, e muitos não suportam isso. Eu vou refrescar a sua memória no outro livro que está pertinho de Gênesis, Êxodo. Quando o povo de Deus sai do Egito, o problema não é sair, o problema é o caminho, porque o caminho vai revelar quem você é. Eu vi um vídeo essa semana de um homem falando que são as dificuldades que nos revelam. Quando está tudo bom, irmão, isso nós somos todo mundo crente, acontece. Mas quando o negócio ficou difícil, é a vida de Abraão no caminho. E vai entrar um segundo personagem no caminho para dificultar a vida dele. Quem? O filho. Pai, eu já vi que tem a madeira, eu já vi que tem o cutelo, tem o fogo, está faltando o principal. Sacrifício que se preze, holocausto que se preze, tem que ter o quê? Um cordeiro. E não tem cordeiro. Só tem 4 indivíduos na história. Tem eu, que sou o filho, tem o senhor, que é o pai, e tem 2 servos. Não era costume sacrificar servo. Servo, indivíduo, pessoa. Não era costume sacrificar o cabeça da casa, o pai. Lembra quando Jesus vai dizer, ou melhor, quando um homem está preso, Paulo, no livro de Lucas, vai dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sabe por que ele estava dizendo aquela frase? Porque naquele tempo ali, o cabeça, o homem, determinava a trajetória da família. Se o pai acreditasse que seria salvo o pai, a mãe, o filho, o primo, o sobrinho, quem vivesse naquele lar, por causa da responsabilidade do pai. Então Abraão ali não vai ser sacrificado. Sobrou 2 opções: o jumento e o filho. Ninguém sacrificava jumento, não era comum sacrificar jumento. Sobrou o filho. Se coloca no lugar de pai, todo mundo aqui agora. Como é que você fala para o seu filho: olha, meu filho, o cordeiro aqui na história é você. Se coloca no lugar de filho agora, sua reação. Se sou eu, irmão, é bem possível que eu ia dar um jeito de encontrar outra forma de sair daqui. Mas note que o pai, ele vai falar bem assim: Deus proverá para ti o cordeiro. Ele estava dizendo de uma forma bem singela para o filho assim: olha, meu filho, não existe ainda o cordeiro. A princípio a ideia do cordeiro é você. Mas como é que ele vai falar isso de uma forma direta, agressiva? Ele vai dizer: Deus vai prover. Só que provisão e caminho são coisas que andam lado a lado e muitas vezes se distanciam devido ao tempo. Salomão, ele vai escrever no capítulo 3, dizendo que para tudo tem um tempo determinado, e o problema é o tempo. Jesus caminhando com os seus discípulos,
Em um certo momento ele topa Jairo, e uma mulher, ou melhor, ele está indo com Jairo, e uma mulher vai de encontro com ele, toca ele, e ele para no meio do caminho. Jairo está precisando de uma provisão, só que Jesus parou no meio do caminho. E aí tem uma agravante, que a filha dele vai receber a notícia que já morreu. O caminho agora para Jairo é morte, mas ele esqueceu que quem está com ele no caminho já é a provisão. Quem está com ele no caminho já é aquele que faz, já é a própria vida. Não é quem vai chegar lá, é quem está com ele. É quem está com Abraão que vai fazer a diferença. Abraão está andando, está indo filho, está indo servos, mas chega em um momento que a caminhada vai parar para alguns. Tem alguém na sua vida que vai servir só para carregar o jumento e segurar o jumento. Tem gente que não vai participar da sua provisão. Tem gente que vai andar com você um período no seu ministério, na sua vida familiar, financeira, em qualquer âmbito, mas vai parar em um momento. Por que aqueles servos não foram com Abraão? Por que Deus não permitiu que eles subissem? Porque tem a última etapa: monte, morro, penhasco. Já ouviram falar do Everest? Todo mundo aqui já ouviu falar. É um desafio para qualquer alpinista. Todo mundo quer subir lá, mas poucos conseguem e poucos tentam. Porque monte, ao primeiro momento, simboliza desafio, simboliza dificuldade, simboliza na vida de alguns fracasso. Muita gente já tentou subir o monte, mas poucos conseguem. Muitos já tentaram subir o Everest da vida deles, mas poucos conseguiram, tiveram êxito. Porque quem sabe Deus falou: olha, Abraão, esses aqui vão permanecer aqui embaixo, vai só você e seu filho, porque eles não seriam capazes de subir o monte. Quem sabe chegariam no monte, seria um impedimento. Porque imagina um reflexo de um pai pegando um filho, botando no altar, amarrado, levantando o cutelo. Qual seria a reação dos dois servos? Partir para cima do Senhor? É uma criança, um jovem que está ali para ser executado. Que Deus matador é esse? Como é que esses homens vão acreditar em Deus agora? Porque Deus deu. Que Deus é esse que dá e manda matar? Que Deus é esse que dá com a mão e toma com a outra? Está parecendo nós humanos, porque nós temos esse hábito. Aí a Bíblia vai corrigir o ser humano, a falar bem assim: que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que você dá com a mão, o outro não precisa ter conhecimento. Essas três fases do caminho de sacrifício, ela é difícil. E eu estava lembrando de uma mulher que está no meio do caminho, Raabe. Ela está em cima do muro. Uma prostituta, que dentro do contexto bíblico, prostituta era sinal de vergonha. Não era, é a mesma coisa que hoje. Se alguém é chamado de prostituta, aquilo ali é pejorativo, não é um negócio bacana, é ruim. No tempo que a história de Raabe é escrita, era pior. E Raabe está onde? No meio do caminho, em cima do muro. Em cima do muro é lugar de divisão. Só que o muro é bom, depende de onde você está. Porque quem está dentro da cidade, muro é proteção, irmão. Quem está por lá de fora, muro é empecilho, é barreira, é impedimento. Em cima do muro, você tem uma visão privilegiada. Você vê o que é bom e o que é mal. Só que você não se decidiu. No meio do caminho, Abraão tem a opção de fazer o quê? Decidir o que quer. Na pergunta do filho: pai, cadê o cordeiro? Eu ouvi uma música, hoje até eu estava ouvindo ela novamente, acho que é da Arca da Aliança, trazendo a arca, falando sobre essa história. E eles falam do filho chorando de um lado e do pai chorando do outro. Isso não está no contexto bíblico, a Bíblia não fala que eles choraram. Mas eu parei para observar a dor do coração de um pai. Eu sou pai. E eu parei para observar a dor do coração do filho, porque é uma pergunta, quem sabe, dentro do coração do filho: será que meu pai é capaz de me matar? Para pensar o psicológico desse indivíduo, desse filho, e o psicológico desse pai. Como é que ele chega na casa agora para explicar para Sara: Sara, matei Isaac.
primeira coisa que ela ia perguntar: você enlouqueceu? Você pirou? Não foi Deus que pediu. Já pararam para pensar isso? O meio do caminho é o momento de decidir. Você quer receber provisão da parte de Deus? Prossiga. Receba aquilo que Deus determinou que vai ser na sua vida, mas não desista no meio do caminho por causa das dificuldades. Todo mundo tem promessa, mas cumprir promessa na sua vida depende do seu caminho. Depende de continuar, de perseverar, de não desistir. Raabe pegou o pior cenário possível da cidade e transformou em quê? Em provisão. A cidade vai ser invadida. O povo de Deus já era famoso em invadir cidades e ser vitorioso. Eles eram fortes, não era Deus que ia. E quando os espias vão na terra, que chegam na casa dela, ela já apresenta o currículo deles. Olha, eu já ouvi dizer que esse Deus de vocês é poderoso. Ele já chegou na minha cidade, que por onde vocês passam, na direção de Deus, a vitória é garantida. Ela está dizendo para eles assim: olha, esse é o momento de eu mudar a minha história. Esse é o momento de eu pegar o momento ruim e transformar em provisão da parte de Deus. Vocês já chegaram aqui, eu vou escondê-los dentro de casa. Mas tem uma condição. Repare que tudo na Bíblia está condicionado a alguma coisa. Abraão vai matar o filho para ver a provisão de Deus. Está condicionado no quê? Na fé. A promessa de Deus na vida de Abraão está condicionado no quê? Na fé. A promessa de salvação para a sua, para a minha vida através de Cristo está condicionado no quê? Na fé. Acreditar. Eu quero ver fogo cair do céu, Rafael. Está condicionado no quê? Em fé. Provisão é fé. Olha o que Raabe vai fazer. Uma mulher extremamente inteligente. Esconde esses meninos dentro da casa dela, os espias. Só que ela vai falar: olha, eu vou esconder vocês aqui, mas tem um preço. Qual? Vocês não vão poder atacar minha casa. Eu quero estar em segurança. Eu quero ser semelhante a vocês. Eu quero ter a mesma oportunidade que vocês. Ela está transformando o caos da guerra, ela está transformando o momento difícil da cidade em provisão na vida dela. Ela está transformando o que todo mundo acredita que vai ser o fracasso, a derrota, a morte, a vergonha. Ela está transformando em provisão, sucesso, mudança de vida, transformação. Abraão agora, o texto é lá em Abraão. Abraão está transformando o que? O medo. Ele está transformando a dificuldade, quem sabe o sentimento de desistência. Ele está pegando a pergunta do filho e transformando em combustível na fé dele. Quando ele lança a palavra, Deus proverá. Ele está dizendo para Isaac: meu filho, fica tranquilo. Quem pediu foi Deus que deu. Se foi Deus quem deu, Deus vai tomar de volta. Ele vai prover, Ele vai fazer. Ele é poderoso. Na palavra dele ele está dizendo: Deus proverá. De forma incisiva. E subiram o monte. E chega um momento mais triste dessa história. Eu imaginei o coração do filho de Abraão, de Isaac. Eu imaginei o coração do pai, Abraão, na hora que está amarrando esse menino, que está colocando ele em cima do altar. O sentimento de desespero que devia ocorrer no coração dele, porque ele era humano, Débora. E todo ser humano, ele tem medo do que é novo, do que se desafia, do que desafia ele. Todo ser humano, quando se depara com algum empecilho, no primeiro momento, na grande maioria das vezes, a sensação é de que eu não vou conseguir. Essa é a primeira sensação. Medo todo mundo tem. A nossa carne, ela grita com isso. Lembra de Jesus quando estava indo para o Calvário? Jesus está seguindo. Jesus já veio com o roteiro da vida gravado na mente dele. Eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou ensinar, vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar ao Pai. Mas no momento de morrer, a humanidade de Jesus quer assumir o controle. Por que, diácono Rafael? Porque ele fala com Deus bem assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Ele está dizendo assim: Senhor, meu Pai, se tiver outra opção, é possível usar? Só que aí o Espírito agora, porque Jesus ele era homem, mas ele continuou sendo filho de Deus, ele continuava sendo Deus. O Espírito agora vai responder o que a carne diz. A carne está dizendo: mentira, fora dessa aí. O Espírito está dizendo: mas em todo tempo seja feito o quê? A tua vontade. Olha Abraão agora falando com o filho dele: meu filho, Deus vai prover. Abraão está dizendo: em todo tempo, Deus, seja feita a tua vontade. Como que eu vou falar isso para Sara? Eu não sei, mas em todo tempo seja feita a tua vontade. Como que eu vou falar isso para o meu pai? Eu não sei, mas em todo tempo seja feita a tua vontade. Amarra o menino e bota em cima do altar. Levanta o cutelo ou faca para desferir o golpe. É por isso que esse homem é chamado de pai da fé. Primeiro é acreditar que vai ser pai, com 100 anos de idade. Gente, em momento nenhum da história, 100 anos de idade, o homem tem vigor sexual para ter outro filho. Uma mulher com 99 anos, ela já não tem mais fluxo sanguíneo, então se não tem mais o ciclo menstrual, não tem mais criação de óvulos, não tem mais como fecundar, não existe mais a possibilidade. E eles têm um filho, fé. Se isso não bastar, você vai o homem preparado para matar o filho, fé. E vem o anjo, levantou-se o cutelo. Eu acho engraçado na parte de Deus, é que Deus deixa ir até os 45 do segundo tempo. Se tiver um acréscimo, Ele deixa ir até o acréscimozinho, para ver se a gente vai ser aquilo tudo mesmo ou não. Porque Abraão já tinha levado o filho, amarrado o filho, botado no altar. Deus esperou ele levantar o cutelo ainda. Levantou o cutelo. Vem o anjo. Ainda bem que o anjo não se atrasa, né? Chega o anjo: Abraão, não precisa fazer mal para o seu filho. Eu já vi que você realmente ama Deus mais do que o seu filho. Ele estava dizendo, presbítero Solange: eu já vi que verdadeiramente Deus é em primeiro lugar na sua vida. Eu já vi que ainda que Deus te deu a promessa, aquilo que você mais sonhava, não mudou quem você é, não mudou a sua característica, não mudou o seu caráter. E provisão não pode mudar o nosso caráter. Provisão não pode mudar a nossa essência. Provisão não pode mudar quem nós somos. Provisão não pode alterar quem você era. Porque o mesmo Deus que te deu, Ele pode tomar. E aí? Para encerrar, vamos falar de Jó. Jó é o melhor exemplo de todos os tempos, depois de Abraão. Porque Jó não precisou matar ninguém. Para olhar Jó. Jó entra numa conversa que ele nem foi convidado. Ele não tinha nada a ver com a conversa. Perdeu a esposa, logo chutou o balde, o pau da barraca, como alguns dizem, porque mandou amaldiçoar o Deus dele. Não era nem Deus nosso, era o seu Deus. Ou seja, esse Deus aí, Jó, é problema seu. A mulher já perdeu as estribeiras. Começou o caminhão de notícia ruim. Perdeu os boi, os camelos, perdeu os filhos. Para sacramentar, ficou enfermo. Até quem eram os amigos, chegou um tempo com ele, viu que não tinha mais jeito, começou a falar: Jó, confessa logo o pecado, meu filho, para acabar com esse negócio, que nós vamos embora. Ou Deus te perdoa, ou Deus te mata, e acabou a história. Olha o exemplo de Jó, a provisão de Deus. Jó primeiro trilhou o caminho da riqueza. Jó era malado, gente, bem de vida, demais da conta. Só que o caminho de Jó tinha no meio fracasso, porque todo pai se sente fracassado no momento que ele se viveu. Tinha falência. O fazendeiro mais conhecido de todos os tempos daquele lugar quebrou. Tinha no caminho rejeição da esposa, da pessoa que é a sua auxiliadora. Como diz Adão, né? É osso do meu osso, carne da minha carne. Auxiliadora, adjuntora, quem anda do lado, coluna, foi rejeitado. Amigos, no caminho de Jó também tinha muitos, mas na hora que o negócio apertou, ficou no pé do monte. Não puderam subir com Jó. Não tinha estrutura o suficiente. Se você estudar a história de Jó, primeiro eles chegam
e choram junto com Jó. Há um silêncio por um período ali. Tinha anciões e tinha um mais novo. No final do texto do livro de Jó, nós vamos ver que o mais novo é o que mais afronta, é o que mais aponta. Naquele tempo, é igual no tempo quando seu pai te criou, os mais velhos, que a gente perdeu essa essência. Enquanto os mais velhos estão falando, os mais jovens estão só boquinha fechada ouvindo. Hoje não, hoje o menino entra no meio da conversa, o pau quebra, porque a gente perdeu isso. No tempo de Jó, os antigos estão falando com Jó, mas no versículo 22, do capítulo 22 adiante, se eu não estou equivocado, nós vamos ver o mais jovem falando. É tanto que quando Deus entra para mostrar a credencial dele de Deus, ele fala bem assim: Jó, quem é esse aí? O cara falava de Deus, mas nem Deus conhecia. Quem é esse menino aí? Olha o caminho que Jó trilhou para chegar ao sucesso, vamos dizer assim, alcançar a provisão, a vitória, para Deus restituir. Ninguém começa de cima, irmão. Tudo que é edificado de cima para baixo é impossível, fisicamente falando, e a tendência em cair é muito grande, porque não tem estrutura. Segunda coisa que tem no caminho de Jó, que tem no mesmo caminho de Abraão, o medo. Todo ser humano tem medo de coisas novas e de fracassar. Terceira coisa que tem no caminho de Jó, que coincide com Jó, Raabe e Abraão: decisão, decidir ser quem ele é, acreditar em Deus, estando bom ou ruim. Se Deus é primeiro na sua vida, Ele vai ser com você com a conta cheia ou sem nada, você enfermo ou saudável, alegre, feliz ou triste. Se é Deus na sua vida em primeiro lugar, Ele não pode ser mudado. Se você acredita na provisão de Deus, aprenda que em algum momento vai ter isso no seu caminho. Em algum momento vai existir isso na sua história. E o caminho não é para te matar. As lutas não é para te matar. O que muitas vezes Deus permite na sua vida não é para te matar, é para mostrar a provisão, é para mostrar que Ele é contigo, é para te tornar mais forte, é para te capacitar a chegar a lugares que você não era capaz, é para te levar a lugares mais altos, porque nem todos estarão lá. Vai ter pessoas que vai ser na sua vida para amarrar jumento, vai ter pessoas que vai estar na sua vida que vai te julgar, vai ter pessoas que vai estar vivendo conflito e você vai virar conflito em oportunidade para vencer. Mas é preciso crer, é preciso acreditar, é preciso se colocar na posição, é preciso ficar de pé, porque caído não vence. Abraão não caiu, não parou, não desistiu. Raabe pegou o pior momento da história e transformou no melhor momento para mudar de vida. Jó, ainda que estava doente, Jó não caiu, não negou a essência de querer acreditar em Deus, ainda que ele nunca tinha um relacionamento com Deus próximo, porque a Bíblia diz que ele ainda não conhecia, ele ouvia falar de Deus. E você conhece Deus? Você ouviu falar de Deus? Quem é você com Deus? E quem é Deus com você? O povo de Israel, para a gente finalizar, no Egito, eles entraram conhecendo Deus, eles sabiam quem era Deus, mas num certo momento da história, aquele que estava em primeiro, ele foi sendo substituído pela comida que tinha no Egito, pela vida que tinha no Egito. Quando eles estão no caminho entre o tempo de escravidão e o tempo de liberdade ou de libertação, o caminho revelou quem eles eram: murmuradores, desacreditados no Deus. Trocou Jesus por água, trocou Jesus por comida, trocou Deus, na verdade, por comida, trocou Deus pelo tempo de escravidão. Lê a Bíblia que você vai ver isso tudo lá, quando eles estão no Egito, batendo de frente com Moisés, dizendo: Moisés, no Egito a gente tinha que comer, Moisés, no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, não tinha cova lá, Moisés, para a gente morrer lá, tinha que morrer aqui. E eles viram provisão. Provisão não pode mudar a sua essência, provisão não pode mudar a sua história, de quem você é. Provisão não pode alterar o seu caráter. Provisão da parte de Deus não pode mudar quem Deus é na sua vida.
porque milagre, ele é passageiro na vida de todos, mas o dono do milagre precisa ser eterno. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.